Olá, tudo bem com você? Estamos aqui para mais um estudo. Antes de tudo, eu quero agradecer a você que orou por mim nesses dias que eu fiquei hospitalizada. Graças a Deus estou bem. Então, vamos estar retomando os nossos estudos e eu convido você agora com a sua família a estar com a Bíblia, né? E todos aí reunidos. Feche seus olhos, vamos orar. Pai tão grandioso, obrigado, meu Deus, pelos teus cuidados. Obrigado porque o Senhor nos ama tanto. E por isso, Pai, nos deixou a Bíblia Sagrada para que nós venhamos a estudá-la e colocar em prática todos os seus ensinamentos. Nos ajude agora, vamos abrir a tua palavra, que não venhamos a falar, mas sim o teu Santo Espírito falar por nós. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então eu te convido, hoje nós vamos estar fazendo o tema 4, que é a estratégia do inimigo. Estratégia do inimigo. Se você ainda não conseguiu este guia, né, eu peço que você entre em contato no 0300 789 1111 e peça esse guia. Ele é gratuito para você poder estar acompanhando esses estudos. E tenha calma em fazer, escolha um dia na semana, né? Não precisa fazer todos os dias, mas escolha um dia na semana para que vocês possam estar em família estudando esses temas. Hoje nós vamos ver sobre a estratégia do inimigo, que é a lição 4. Este tema é impressionante. Assim como Deus ele tem um plano para salvar o homem, Satanás ele tem um plano para destruir o ser humano. O diabo trabalha de maneira sutil. Ele faz isso por meio de outros instrumentos. Ele dá a impressão que não é ele, mas ele faz isso exatamente para enganar as pessoas. Né? A gente logo vai ver ali em Daniel 8:12, já pode estar procurando ali. Ele não pode jogar Deus, ele não pode jogar Jesus, ele não pode jogar o Espírito Santo, a Bíblia, os mandamentos por terra. Claro que ele não pode fazer isso. Mas, em sua estratégia, ele tenta, por meio de mentira e engano, confundir a verdade, para que a gente não venha a aprender. Então, eu peço que você abra a tua Bíblia lá em Daniel 8:12. Daniel 8:12 diz assim: o exército lhe foi entregue com um sacrifício diário por causa das transgressões e deitou por terra a verdade e o que fez prosperou. Então aqui só uma questão, né? Lá em Romanos 1:25, olha lá também, por favor. Foi no Velho Testamento, agora no Novo Testamento, Romanos 1:25 diz assim: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Aqui nós vamos estar verificando, tanto nas profecias de Daniel, né, Daniel ali 8:12, e aqui em Romanos, eles quem? Alguém fez isso, né? Nós estaremos verificando aqui que foi um poder religioso que fez isso. Né? Não são pessoas, não entenda por esse lado, sim um poder religioso que tem uma característica. Nós vamos estar verificando um pouco hoje, né? E no decorrer desse estudo, vocês vão ter ali a plena certeza pela Bíblia mesmo. Apocalipse 17, 3, 6 diz assim, o último livro da Bíblia. Apocalipse 17, 3-6, tá? Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Vamos lembrar aqui que o livro de Apocalipse ele foi escrito por João quando ele estava preso na ilha de Patmos, e onde ele teve uma visão. E essa visão ele tem relação com Daniel 12. Então aqui, e a gente fazendo aquela conversão que nós fizemos nas lições anteriores, igreja, né? Quando fala mulher é igreja. Então quando fala uma mulher pura, né? Temos a igreja pura, que são os remanescentes de Deus, e a igreja, claro, impura, aquelas que não guardam os mandamentos de Deus. E tem essas características aqui que nós falamos.
né? Muitas águas, a gente verificou ali que águas significam povos, né? Multidões. Então, aqui, ó, besta que tinha 10 chifres. Então, como identificar essas questões? A gente viu que chifres eram poderes. Então, a gente vai verificar aqui, ó, uma mulher prostituta numa besta escarlate. A besta com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher adornada com ouro e joias. Cálice com abominações, imundícias e prostituição. Seu nome é Babilônia, a grande mãe das meretrizes e abominações, embriagada com o sangue dos santos da testemunha de Jesus. Então aqui, Jesus, ele veio, né, a este mundo, né, como um bebezinho. É que a gente vem a questão assim, no deserto. Por que no deserto? Porque quando Jesus, ele foi... Quando Herodes queria matar Jesus, né, porque ele acreditava que ele ia tomar o reino dele, e ele mandou, no caso ali, que matasse todos os bebezinhos, né? Então, por essa ocasião, Jesus, ele saiu de onde ele estava, né, por um anjo avisou José, e ele foi para um deserto, né? Vamos colocar nessa questão. E no caso ali, o diabo, ele foi perseguir, né, a igreja, no caso ali, a igreja, no caso, o remanescente, que seria o próprio Jesus, e contrapartida, ele não podia, como nós vimos aqui, que ele não poderia jogar Jesus, Deus, mandamentos, né, por terra, né, a Bíblia. Então, o que ele fez? Ele fez um poder, ele permitiu que um poder se orgulhasse tanto e desejasse tanto ter poder que enganasse as pessoas sutilmente. Mas como assim? Não tendo acesso à palavra de Deus, não tendo o entendimento, não podendo ter esse entendimento. Era só uma pessoa, né? Era só uma certa população, no caso ali um certo poder, um certo estilo de pessoas que poderiam ter acesso à Bíblia. Enquanto que os demais, não, eles só ouviam o que eles queriam que eles ouvissem. Então, aqui, ó, o significado desse Apocalipse aqui, 17:13, é assim, ó, o diabo substituiu o culto verdadeiro por uma falsa forma de culto. Ou seja, todos tinham um princípio, os apostólicos mesmos, eles seguiam todos os preceitos que tinham na Bíblia. Mas, com o poder romano tomando conta, eles mudaram algumas partes. Por quê? Eles misturaram tanto o cristianismo com o paganismo, né? Para que não houvesse aquela questão, eu sou cristão, eu não sou. E por questões, claro que a gente entende que por questões políticas, né, tudo acaba envolvendo isso, por essas questões eles misturaram, então vamos fazer assim, a Bíblia está falando isso aqui, mas a gente vai fazer desse jeito. É isso que acontece, é assim que surgem novas igrejas, porque quando as pessoas olham um determinado assunto na Bíblia, e aquele assunto ele vai contra a tua convicção, ou mesmo o teu próprio desejo, né? Às vezes a gente acaba colocando a nossa vontade ao invés da vontade do que assim diz o Senhor. E por essa razão vão surgindo outras igrejas. Então, de uma igreja, que é a igreja mãe, que é a Babilônia, que a gente vai estar identificando aqui, que seria esse poder, ou seja, um poder religioso que tinha acesso à palavra de Deus e que não permitia que os outros tivessem. E o acesso que eles tinham, eles misturavam a verdade com a mentira. Além do ensino enganoso quanto ao plano de salvação e ao ministério mediador de Cristo no céu, ou seja, a Bíblia diz que nós temos um intercessor, o próprio Jesus Cristo, que nós temos que ir a Ele para buscar tudo que a gente tem desejo, tem vontade, a gente pode conversar diretamente com Ele. Mas esse poder religioso, ele colocou um ser humano no lugar de Deus. Como assim? Aí as pessoas iam até essa pessoa, um ser humano, para falar as coisas que tinham feito, e essa pessoa, ela pegava e até perdoava pecados das pessoas, e ia contra um mandamento que tem na Bíblia, que só Deus perdoa pecados. Então, tudo isso por meio de uma igreja e posteriormente por outras que a profecia chama de filhas. Então, tem a igreja mãe, que é essa Babilônia, e posteriormente dessa igreja mãe surgiram as igrejas filhas. Por isso que nós temos inúmeras denominações hoje, né? Entenda,
são denominações, são pessoas, porque a Bíblia mesmo diz que Deus tem pessoas em todas as denominações. Os seus filhos, Ele tem em todas as denominações. E quando, muito em breve, essas pessoas ouvirem as verdades, elas sairão da onde elas estão, onde não estão se baseando totalmente no que tem na Bíblia, e vai haver só um rebanho, no qual haverá apenas um rebanho e um só pastor, né? Então, não terá placa de igreja, serão dois caminhos para seguir. Um caminho que segue a vontade de Deus e o caminho que não segue. Então, mulher prostituta. Então, nós vamos ver lá, mulher. O que significa mulher, né? Efésios 5, olhem lá em Efésios. Efésios 5, 23 e 32. Efésios 5, 23, só 23, ó, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. E o 32 diz assim, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo, e a igreja. Então, assim, a mulher aqui, igreja, né, significa mulher, prostituta, igreja infiel a Cristo, né, se mulher é igreja, né, ou vice-versa, então prostituta é igreja infiel a Cristo. Mulher prostituta no caso. 7 cabeças e 10 chifres, ó, 7 cabeças são igual a 7 colinas de Roma. Olha lá em Apocalipse 17, 9. 17:9 diz assim, aqui está o sentido, quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher, ou seja, a igreja, está sentada. São também 7 reis, vocês viram? Então assim, ó, a gente tem que sempre fazer as conversões, lembrando que o livro de Daniel e Apocalipse são simbólicos, né? Os livros proféticos são simbólicos, especialmente Daniel e Apocalipse. Então 7 cabeças são 7 montes. Quem que né, tinha 7 montes ali? As 7 colinas de Roma. 10 chifres são os 10 reinos da Europa na Idade Média. São os 10 chifres correspondem a esses 10 reinos lá da Europa na Idade Média. Besta escarlate, Daniel 7:23, que nós já até vimos, vamos ver novamente. Ó. Então ele disse, o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Então aqui a gente verifica os reinos que se passaram, né, lá na Babilônia, que tinha o Babilônia, Medo-Persa, Grécia, Roma, né, os pés da estátua ali, que são ali as tribos bárbaras, né, no caso. Então aqui diz assim que o quarto animal era o quarto reino da terra. Então quando fala em animal ali, seria reino. Reinos poderosos, besta, animal, né? Reinos poderosos. Abominação, imundícia e prostituição. Abominações é fugir da lei, tá? Tá lá em Apocalipse 21, 27. Ó, Apocalipse 21, 27 diz assim. 21, 27. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, abominações é fugir da lei. Provérbios 28, 9 diz assim. Provérbios 28, 9. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Olha só. Imundícias, idolatria. Está lá em Ezequiel. Volta um pouquinho no Daniel ali. Ezequiel 36. Ezequiel 36, 25 a 28. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis os meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais, vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Então, aqui em Ezequiel 35, 25 a 26, né,
falando na questão de idolatria, ó. Prostituição, mudança da verdade em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, foi o que nós vimos em Romanos 1:25. Então aqui uma estratégia do inimigo é usar um poder, usar uma denominação, né? Um poder religioso, para que através desse poder ele pudesse misturar as verdades com as mentiras. Porque eles misturaram o cristianismo com o paganismo, e as pessoas começaram a fazer concessões. E quando nós fazemos concessões nas nossas vidas, nós acabamos deixando o que assim diz o Senhor e começamos a colocar, mas acho que isso aqui a gente pode, acho que mas só isso aqui não tem problema. É isso que o inimigo quer que a gente pense. Que essas concessões que nós fazemos, ele quer que a gente pense que não vai implicar em nada. Mas muito pelo contrário, nós podemos perder a vida eterna. Porque na Bíblia diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor, ele dará os reinos dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então nós temos que seguir fielmente o que assim diz o Senhor. Grande Babilônia, lá em Gênesis 11, olha lá, Gênesis, primeiro livro ali da Bíblia, capítulo 11, versículo do 3 a 7. E disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimemos-los bem. Isso aqui é a Torre de Babel, tá? Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo topo chega até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então aqui, ó, o pessoal, Deus já havia falado para Noé, né, que não iria acabar mais o mundo num dilúvio, mas aqui as pessoas, elas começaram a esqueceram desse mandamento e começaram a fazer uma torre. E essa torre ia chegar até o céu, e essa torre ela tinha esse objetivo, primeiramente, se Deus mandar um dilúvio, nós vamos nos salvar, e segundo, nosso nome será célebre. Né? Eles queriam que eles fossem conhecidos de todas as nações, ou seja, não Deus, e sim eles. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. E o Senhor disse, eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos, olha aqui, vinde, aqui Deus está falando, né? Ó, vinde, desçamos, ou seja, não só foi Deus, né? O próprio Jesus, né? Ali, vamos colocar ali a questão da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ó, vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Foi aqui que Deus confundiu a língua das pessoas. Eles pediam uma coisa, eles entendiam um outro, e começou, quem falava a mesma língua foi para uma região, o outro foi para uma região, e por isso que há tantas línguas espalhadas neste mundo, né? Destarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade, ou seja, Deus não permitiu que eles terminassem aquela torre. Chamou-lhe-se por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor o dispersou por toda a superfície da terra. Mas para frente nós estamos verificando ali a questão do Pentecostes, que aqui eles tinham uma linguagem só, Deus permitiu que eles confundissem, ficaram vários. E lá no Pentecostes, Deus, por uma questão de edificação, Deus permitiu que unificasse novamente, tanto que eles entendiam a nossa própria língua. Então a gente vai estar verificando isso em outros temas. Então ali em Gênesis, a Grande Babilônia, olha, ó, confusão, salvação para as obras. As pessoas, elas achavam que elas edificando, elas poderiam se salvar por obras, né? Adornada com ouro e joias. Está lá em Atos 8:20. Atos, esse tema aqui é um pouquinho mais longo, né? Peço que você tenha paciência. E nós vamos estar conversando novamente sobre esse tema, e vai ficando mais claro conforme nós vamos passando por eles. Atos 8, versículo 20. Atos 8:20 diz assim: Pedro, porém, lhe respondeu, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Aqui, o próprio Pedro, ele estava falando de uma pessoa ali, né, o nome dele era Simão, e ele viu as maravilhas que os apóstolos estavam fazendo, e ele quis ser seguidor também de Cristo, só que ele quis por meios
né, indignos, ele quis pagar para ter o poder do Espírito Santo, né? Então ali, por isso que Pedro está falando essa questão. Então aqui origiões, ou seja, uma corrupção religiosa, né? Por corrupção. Mãe das meretrizes e abominações. Meretrizes, igrejas caídas, que nós vimos ali em Efésios 5:23, Apocalipse 17:5, são meretrizes, são igrejas caídas. E abominações, como nós vimos também, em Provérbios 28:9, se refere a abominações. Embriagada com o sangue dos santos. Olha lá em Apocalipse 16:6. 16:6. Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tens dado a beber, são dignos disso. Aqui uma profecia, que quando houve a perseguição religiosa, né, após o apedrejamento de Estevão, né, que foi ali na Bíblia considerado o primeiro mártir, as pessoas foram dispersas, né, os cristãos, e houve muito sangue de inocente nessa época, que Daniel também ele prescreve ali, ele acaba relatando esses acontecimentos, muito antes de acontecerem. Então aqui, mãe das meretrizes e abominações, né, que nós vimos, e embriagada com o sangue dos santos, está Apocalipse 16:6, na época da Inquisição, mataram muitos cristãos, derramando assim sangue inocente. Então por isso a gente identifica esse poder religioso, poder, né, seja bem claro, não são as pessoas que a Bíblia está falando, como eu falei anteriormente, Deus tem pessoas fiéis, dignas em todas as denominações, no mundo aí fora. Né? Às vezes você olha pessoas lá fora que não tem nenhum conhecimento teológico e tem um amor pelos outros que transcende qualquer outro que está dentro de um banco de igreja. Então, repito aqui, não é a placa da igreja, que nós estamos falando de poder religioso e como nós identificamos as artimanhas do inimigo, a estratégia do inimigo, porque ele usa certos poderes sim, ele usa certas pessoas, ele usa certa denominação para confundir a mim e a você. Um convite divino. Quando a terra for iluminada com a glória de Deus, ou seja, quando a luz da verdade chegar a todos os sinceros que hoje estão no lugar errado, quando essas pessoas saírem do erro, então vai se cumprir a escritura que diz, está lá em Apocalipse 12:2, caiu a grande Babilônia. Olha só que fantástico. Ou seja, as pessoas sinceras, no momento certo, elas vão ter um entendimento tão grandioso com a palavra de Deus que elas não vão querer mais ser enganadas. E vai se cumprir essa profecia, caiu a grande Babilônia. A igreja romana é uma mistura de paganismo, espiritismo e cristianismo. É um vinho prostituído que Satanás usa para embriagar e confundir as pessoas. É através deste poder religioso e político que o diabo pretende alcançar seu objetivo de jogar a verdade por terra. O conselho de Deus é: retirai-vos dela, povo meu. Apocalipse 18:4. Nós vamos aqui estar respondendo algumas perguntas, são 4 questões. Essa questão aqui, eu tenho sempre costume de falar, eu há muito tempo, eu ficava em dúvida, mas quem está falando certo? Porque eu tenho familiares em todas as denominações, e principalmente ali na católica, na adventista, e eu por mim mesmo resolvi estudar a palavra de Deus. E quando eu comecei a verificar a palavra de Deus, sozinha, para poder ter um partido, né, metade da família era católica, metade adventista e de outras denominações ali, dos protestantes, eu comecei a estudar e analisar e falei, poxa, né? E eu ficava ali buscando, assim, mas quem está falando a verdade nessa questão? Então a gente só vai entender esse contexto quando a gente buscar por si própria, no sentido de buscar com o coração aberto mesmo, né? Com o coração aberto, pedindo orientação do Espírito Santo, orando antes, falando, Deus, me ajuda a saber o que é certo, o que é errado nessa questão. Lembra que nós vimos, né, conhecereis a verdade vos libertará. Então, ela nos liberta mesmo, ela nos liberta dessas questões que as pessoas falam, não falam, de novelas, de filmes que nós assistimos e que eles misturam verdade com mentira, e você só vai saber disso quando você estuda e compara a palavra de Deus. Hoje eu posso, às vezes, até assistir um filme gospel ali, né, no caso religioso, e eu consigo identificar até onde está sendo ficção ou não. Mas muitas pessoas aí fora não têm esse entendimento. Aquilo que é passado ali, elas levam como regra de fé. E às vezes estão equivocadamente erradas, infelizmente. Né? Então o conselho de Deus tem Apocalipse 18:4. Retirai-vos dela, povo meu.
Apocalipse 18:3. Abre sua Bíblia e vamos responder essa questão. Quantas nações beberam do vinho de Babilônia? Quantas nações beberam do vinho de Babilônia ou estão bebendo, né, neste momento? Apocalipse 18:3. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Por que essa questão aqui? Porque lá atrás, muito lá atrás, haviam indulgências a serem pagas. Então os mercadores, as pessoas, elas começavam a fazer qualquer amuleto e começavam a vender para as pessoas simples para que elas pudessem ter o perdão de Deus. E eles se enriqueceram à custa desses inocentes. Hoje nós vemos inúmeras denominações que fazem isso também, né? E aqui a gente está falando do poder humano porque é um poder que a mãe das outras igrejas menores, na verdade, mas que fazem essas questões. Então, quantas nações beberam? Que vocês podem responder ali, ó. Todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Quem se prostituiu com ela? Que a gente já respondeu aqui, né? Tá em 18:13 mesmo, ó. Com ela se prostituíram os reis da terra. Então, os reis da terra, os mercadores da terra, né? Eles se enriqueceram fazendo essas questões e vendendo para as pessoas humildes para que elas pudessem ali ter o perdão dos seus falhas e seus pecados. Quem enriqueceu à custa da sua luxúria? Então aqui cada um, né? Vocês podem responder né? Da sua luxúria, respondendo mesmo em Apocalipse 18:3, está ali os mercadores da terra. Então foram os reis da terra na pergunta 2, na pergunta 3, os mercadores da terra. E pelo que as nações foram seduzidas, última questão de hoje, Apocalipse 18:23. Também jamais em ti brilhará luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. Então, pelo que as nações foram seduzidas? Pelas suas feitiçarias, enganos, né? Pense nisso. Apocalipse 17, ele nos revela que o diabo usaria a igreja romana e suas filhas, as igrejas que saíram dela, para misturar a verdade e mentira. Muitos aceitam qualquer pregação e na hora do desespero seguem qualquer religião. Cuidado! Nem tudo que reluz é ouro e nem tudo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Você precisa seguir o caminho certo. Satanás usa essa estratégia para jogar a verdade por terra. Será que a verdade também não foi lançada por terra no seu coração? Saiba que Satanás quer enganar você, mas em nome de Jesus, você não será enganado, porque agora você conhece a verdade, vai se firmar nela e Jesus vai te libertar. Aqui eu entendo que esse curso, para você que está vendo pela primeira vez, que cresceu, que viu tua família, tendo essa mesma denominação, e na Bíblia mesmo ela diz assim que nós não devemos seguir vãs tradições de homens, tá? Então eu sei que é complexo, né? E como, mas ali eu cresci, minha mãe, meu pai, desde pequeno eu vou continuar assim. Deus tem um propósito para mim e para você. Se você está fazendo esse estudo hoje é porque Ele tem um propósito grandioso para a tua vida. E esse propósito é que você venha a tirar a trave que está nos teus olhos, muitas vezes. Porque às vezes você, no íntimo do teu coração, você consegue ver divergências e você se sente incomodado. Mas você está tão acostumado, porque foi tua família, foi teu pai, foi tua mãe, foi tua avó querida, foi algum ente querido teu que seguiu desde o começo, ou foi o pioneiro em uma determinada denominação, que você se sente preso. Mas a Bíblia diz que nós devemos abrir o nosso coração às verdades que só Deus pode nos revelar. E Ele nos revelou através da tua palavra. Nós precisamos sim quebrar esse preconceito e ir atrás da vontade de Deus. Porque se nós conhecemos essa verdade e nós olhamos por nós mesmos através da ação do Espírito Santo, nós podemos levar outras pessoas que estão no erro, né, para ter um convívio digno, verdadeiro, conforme os moldes de Deus. E esse é o meu desejo e essa é a minha oração para você que está ali assistindo, né?
coloque no teu coração esse desejo de estudar esse curso até o final. Não, quero ver até o final. E no final você vai chegar à conclusão que tudo que foi falado aqui foi inspirado por Deus, porque nós já vimos lá em 2 Timóteo 3, 16, 17, toda a Escritura é inspirada por Deus, e ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então esse é o meu desejo, essa é a minha oração, que você continue fazendo esse curso. Nós estaremos fazendo o próximo, Deus e o conflito. Nós vamos estar falando aqui sobre Deus e o conflito, Jesus e o conflito, o Espírito Santo e o conflito, a palavra de Deus e o conflito, que nós estamos numa guerra espiritual, a lei e o conflito, a restauração da verdade, o selo de Deus, o santuário, que é um diferencial, o juízo final, o livro dos juízos, fechamento da porta da graça, o segredo da morte, decisão, o fim do grande conflito. Então são temas fantásticos que você vai estar podendo verificar aí na sua casa com a sua própria Bíblia. Feche seus olhos, vamos orar. Pai tão grandioso, estamos aqui, Pai, na Tua presença. E creio, Pai, que neste momento tem pessoas muito confusas assistindo, ouvindo e pensando, poxa, mas será que eu passei uma vida toda enganada, fazendo algo que não estava condizendo com o Teu querer? Pai tão grandioso, neste momento eu peço que o Teu Santo Espírito visite cada pessoa que está estudando essas verdades, Pai. E que elas possam, Deus, estar com o coração aberto para Te buscar de todo o coração, entendendo, meu Deus, que o Senhor está voltando e muito em breve, Pai, não haverá mais denominações, apenas 2 caminhos para seguir. O que faz a Tua vontade e o que não faz, e que nós venhamos a estar no que faz a Tua vontade. Cuide de cada pessoa, eu que peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Fiquem com Deus, um abraço. Dos caminhos a seguir, 2 senhores a lutar. Qual dos 2 irei servir? Há só uma decisão. Quantas vezes procurei os prazeres deste mundo, encontrei 1000 motivos pra chorar. O inimigo sempre vem disfarçando as intenções, por ciladas ao redor, ele quer me destruir. Só Jesus pode me dar a real felicidade e poder para ser o vencedor. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Decide testemunhar, mesmo em forte provação, rejeitando pela fé o pecado e seu sabor. No caminho de Jesus estarei sempre seguro, e assim eu prossigo rumo ao céu.